Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e toda a adoração. Mais uma vez estamos aqui pela graça de Deus, aqui no canal Visão Cristocêntrica, transmitindo a nossa live Conversa aos Pés da Cruz, não só aqui no YouTube, no nosso canal, mas também pelo Facebook, na nossa página Evangelho Visão Cristocêntrica. É um prazer estar com vocês aqui em mais um sábado, para juntos nos debruçarmos sobre as Escrituras e assim esperar da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo a iluminação para que possamos ouvir a sua palavra e assim Ele nos abençoar. E agora é um prazer estar com todos vocês aí nesse momento já inicial. Vocês podem estar divulgando, mandando o link dessa nossa live aqui para os seus amigos, né? Estamos numa série de lives
com um tema muito bacana, já vamos falar já, mas antes de começarmos diretamente no nosso bate-papo, eu quero convidar você para estar junto comigo num momento de louvor e adoração. Logo após, vamos fazer uma oração inicial e aí nos debruçarmos sobre as Escrituras. Então, aproveite esse momento, desse momento da canção, que nós vamos ouvir Tudo Que Tenho é Jesus, do reverendo Juliano Sócio, da Igreja Presbiteriana da Penha. E é um prazer você estar aqui junto conosco. Então, agora nesse momento, louve a Deus junto conosco, nesse momento de canção e adoração ao nosso Deus. Que Ele seja glorificado e que no nosso meio seja somente o nome dEle exaltado para sempre. Aleluia, minha vida é Jesus. Aleluia, tudo que tenho é Jesus. Mais uma vez. Aleluia, minha vida é Jesus. Aleluia, tudo que tenho é Jesus. Como um grande coral, agora nós vamos cantar. Se você consegue abrir vozes, soprano, contralto, tenor, baixo, você vai cantar com todos os seus pulmões, com tudo que você puder, tá bom, querido? Tudo que nós temos é Jesus. Diga. Aleluia, minha vida é Jesus. Aleluia, tudo que tenho é Jesus. Aleluia, minha vida é Jesus. Aleluia, tudo que tenho é Jesus. Essa é a história da nossa vida. Olha a letra. Em densa escuridão vaguei, perdido pecador, em busca apenas de prazer, a morte me levou. Sendo rebelde a tua voz, me amaste mesmo assim. E se não fosse o teu amor, longe estaria, Senhor. Minha vida é Jesus. Aleluia, tudo que tenho é Jesus. Rumando para a perdição, indiferente a ti, de mim tiveste compaixão, salvando-me na cruz. Ao contemplar tua bondade, teu sofrimento ali. Já aproveitando, enquanto os irmãos estão trabalhando essa questão do áudio, deixa eu falar algo aqui importante para cada um dos irmãos que estão aí junto conosco, presentes, deixar para vocês, que na segunda-feira, a partir da segunda, né, do dia 26 ao dia 31 de outubro, né, nós estamos agora entrando na Semana da Reforma Protestante, né, exatamente, provavelmente no dia 30, né, e a gente nessa semana toda, do dia 26 ao 31, nós vamos estar fazendo a Semana da Reforma Protestante, com a nossa primeira conferência aqui no canal Visão Cristocêntrica, né? E a nossa conferência Visão Reformada, onde nós vamos estar trabalhando um tema muito importante, que deve ser levantado, essa bandeira sempre, e aproveitando essa ocasião, esse momento, que realmente chegando próximo dessa data,
que lembramos sempre da Reforma Protestante, queremos abordar os 5 solas e suas aplicações para a igreja de hoje. Então, isso vai trazer todos os dias da semana, às 7h30 da noite, nós vamos estar presentes aqui, tanto no Facebook, tanto aqui no YouTube, ao vivo, com lives e cada dia um convidado diferente. Você pode assistir não só do Facebook, mas aqui também no canal Visão Cristocêntrica. A programação você pode acompanhar no nosso Instagram, como é que está rolando, cada dia da semana, quem vai estar sendo o preletor e trazendo aí uma mensagem para nós da parte de Deus, abordando esse tema. Cada dia da semana um sola, né? E no sábado nós vamos estar fazendo fechamento com as aplicações e você também vai poder mandar suas perguntas. E o melhor, estamos também durante toda essa semana fazendo um sorteio da Bíblia da Reforma, né? Você pode jogar aí na internet aí e ver Bíblia da Reforma. Você vai ver uma Bíblia maravilhosa, uma Bíblia de estudo que estará sendo sorteado. O sorteio vai ser realizado no sábado, dia 31, às 9h30, no último momento, lá no fechamento da nossa live, no último dia da nossa conferência, vamos estar fazendo um sorteio de uma Bíblia da Reforma. Olha, gente, se vocês entrarem lá no nosso Instagram, vocês vão ver. Tá maravilhosa a nossa agenda aí com irmãos altamente abençoados. Pessoal, peço a vocês aí mil perdões, porque a gente não sabe o que está acontecendo aqui na nossa transmissão, mas para poder a gente não deixarmos aqui, né, esse tempo perdido, eu vou reiniciar aqui em 5 minutinhos. Peço a sua compreensão para que você não saia daí, volte conosco. 5 minutinhos da gente vai estar só para reiniciar. Eu vou tentar reiniciar a minha transmissão aqui para que a gente possa ter um som de qualidade e a gente volta. Voltamos novamente. Acredito agora que sem nenhuma interrupções. Vamos já pedindo para dar um retorno para nós. E ouvindo a nossa voz. Está tudo ok. Rafa, Rogério, dê um salve aí para os nossos amados irmãos e a gente já vai testando o nosso áudio aqui para a gente mandar ver, porque agora que a gente veio com tudo mesmo. Tá me ouvindo aí, todo mundo? Perfeitamente, estou te ouvindo aqui. Agora tá normal. Aqui também agora tá normal. Graças Glória a Deus. Então eu vou pedir aí o Rogério para orar, para a gente já entrarmos novamente, fazemos a leitura do texto e debruçarmos sobre esse tema maravilhoso de hoje, porque nada, senão o Senhor, somente o Senhor Jesus, mas fora Ele, nada pode nos impedir de estarmos aqui debruçados sobre as Escrituras, proclamando quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes, vamos a um momento de oração para a glória de Deus. Rogério, ore para nós aí, nessa tarde. Amém. Oremos. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela resolução do problema, Senhor. Sabemos que Tu tem o controle de tudo. E quem estiver que ouvir, irá ouvir, Senhor, agora ou depois, Senhor. Te agradecemos e te pedimos, Senhor, conduza essa live para que nenhum problema mais venha a ocorrer. Que tudo que nós venhamos falar venha ser de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua Escritura, Senhor. Que pessoas sejam alcançadas, vidas sejam alcançadas, Senhor. Estamos aqui proclamando e falando de coisas muito maiores do que conhecemos, Senhor. De coisas de almas e eternidade, Senhor. Então te pedimos a Tua bênção, te pedimos que o Senhor nos guie, nos conduza e que tudo, Senhor, venha redundar para a Tua glória, Senhor. Esse é o nosso desejo, a nossa vontade, Senhor. Muito obrigado por tudo, já te agradecemos desde já. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. O Senhor está conosco nesse momento e agora a gente vai fazer a leitura do texto para que possamos novamente nos debruçar sobre esse texto bíblico maravilhoso, né? Ainda também aí falando com cada um de vocês, né? O nosso tema de hoje está maravilhoso. Deixa eu apresentar aqui, né, nosso texto, mas antes deixa eu mostrar aqui para vocês que o nosso tema de hoje, você sabe quem é Jesus? As 7 declarações do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele fala eu sou, e ele vai falar 7 declarações. Já trabalhamos primeiramente 2, hoje é a nossa terceira. Na primeira live nós falamos que o Senhor, ele declara isso no livro de João, ele é o pão da vida. Falamos na semana passada que ele é a luz do mundo, ele fala eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, e hoje vamos ver a declaração de Cristo que ele fala eu sou a porta das ovelhas.
que a gente vai ler. Eu convido a você a já abrir a sua Bíblia em casa, onde você estiver, se você tem no celular em casa. João, capítulo 10. O Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos entender essa terceira declaração de Cristo. A nossa expectativa e alvo é que ao final dessa nossa live, pela graça de Deus, você possa entender quem é Jesus e tenha a sua vida transformada pela palavra de Deus. Esse é a nossa expectativa, é o nosso desejo. Então é isso que vamos estar aqui nessa tarde, fazendo para a glória dele. Então quero agora compartilhar com você João capítulo 10, só que nós vamos ler do verso 7 ao 10. Eu vou voltar aqui, nós vamos ler os versículos de 7 a 10. Então, quero chamar aí a você a compartilhar, aproveitando aí já, voltar a compartilhar esse link. Estamos de volta novamente aqui, agora as instruções, e vamos fazer a leitura do texto bíblico de João 10, do verso 7 a 10, que diz o seguinte: Então disse Jesus mais uma vez, em verdade lhe digo, que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. E ele vai falar novamente no verso 8, todos os que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará passagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém e amém. Louvado seja Deus. Esse é o texto que nós vamos nos debruçar. A nossa expectativa é que o Senhor fale a cada um dos nós, nos nossos corações, e que você tenha compreensão mais a fundo de quem é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim tenha a sua vida transformada pelo Senhor através da sua palavra. E agora convido a você, junto conosco, a estar meditando em cima dessa leitura. Mas antes, eu vou parar exatamente do ponto que eu ia falar com o Rogério, para que ele pudesse também já fazer suas considerações de introdução dessa leitura. Depois o Rafa, e a gente vai entrar na nossa primeira pergunta da rodada para debruçarmos sobre o texto e assim entendermos juntos o que o Senhor Jesus tem para nos falar a respeito dessa declaração de hoje. Eu sou a porta das ovelhas. O Senhor Jesus fala isso no Evangelho de João. Rogério, fique à vontade, que Deus te abençoe. O que você tem aí para a nossa introdução do capítulo 10? Aí, o que você pode falar antes da gente começar a abordar as perguntas? Tá, ok. Eu separei aqui uma contextualização bíblica. O Felipe, vou repetir porque o Felipe tinha falado muito bem no outro momento, né? Mas como aconteceu esse problema, eu vou estar falando aqui o que eu tenho aqui, que ele trouxe o contexto bíblico e depois falando um pouco sobre o contexto da época. Porque para a gente entender essa passagem, nós temos que entender tudo isso, o contexto, porque ela é uma parábola que Jesus conta. E foi escrita para o contexto da época de Jesus, onde Jesus vivia, que era em Israel. E para as pessoas daquela época era muito comum tudo que ele estava falando, e elas entendiam perfeitamente. Agora, para nós, no tempo de hoje, temos que voltar a entender um pouco do contexto que estava acontecendo ali, como era o contexto daquela época. Então acho muito bom trazer isso para o entendimento. E também, lembrando que esse aqui é o versículo, nós vamos estar tratando, como o Felipe falou, do versículo 7 ao 10. E temos que entender também, para compreender melhor essa passagem, o que Jesus falou antes. Antes de entrar no fato nessas afirmações de que eu sou a porta, que Jesus disse, ele trouxe algumas coisas antes. Ele trouxe uma parábola onde ele fala sobre o pastor das ovelhas, que é a parábola que vai dar toda a base de interpretação para a gente estar entendendo melhor esses versículos. Então, começando aqui, trazendo um pouco do contexto bíblico. Para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, o capítulo 10, ele dá prosseguimento a uma dura luta que começa lá no capítulo 5, mais ou menos, onde vai se ficando até o capítulo 8, que Jesus quase é apedrejado e tudo mais. E então era uma perseguição muito forte que estava acontecendo entre Jesus e os fariseus questionando Jesus. Nós vimos isso muito bem na última live. E no capítulo 9 inicia
como o Felipe falou, e agora eu vou estar repetindo, com o cego, a cura de um cego de nascença, que foi o tema da última live, onde nós falamos da afirmação de Jesus, eu sou a luz. Os fariseus interrogam o cego, e se vocês assistiram, se não assistiram, vocês podem retornar para estar entendendo melhor. E ao ouvir algumas declarações de que Jesus veio de Deus, o cego declarando, os fariseus também, eles expulsam o cego, né? Então acontecem diversos problemas. E também no capítulo 10, o tema é o do alto testemunho de Jesus. Só um instante que, desculpa, me perdi. Capítulo 9. O capítulo 9 termina com Jesus falando da cegueira espiritual dos fariseus. Tá bom, e o capítulo 10, aqui agora como nós vamos entrar, como eu falei, inicia com essa parábola do pastor, que Jesus conta. E é muito bom fazer uma breve leitura para a gente estar entendendo melhor esse texto, né, que nós vamos entrar. Então vou estar lendo aqui, do versículo 1 ao versículo 6, rapidamente. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas seguem porque reconhecem a voz dele, mas de modo nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam no sentido que ele falava. Então não sei se o Felipe vai botar esse texto aqui, mais para frente pode estar repetindo para vocês entenderem melhor. Então Jesus faz essa parábola do pastor das ovelhas, que é o que vai dar base. E para a gente entender um pouco o contexto da época, eu tá falando que rapidamente o Rafael vai com certeza poder trazer isso muito bem. Para compreender esse trecho, como eu falei, a gente tem que entender um pouco disso. Não existia um sistema de estábulos e pastagens como nós conhecemos hoje. Ovelhas de diversos proprietários eram mantidos a céu aberto em pátios. Ao pátio dava acesso a um portão que era vigiado por um proprietário, principalmente à noite. Do pátio, os animais eram conduzidos para fora pelo proprietário e pastor, ou também por um empregado, um servo remunerado, para procurar seu alimento nas terras da região. O importante era que o pastor encontrasse para suas ovelhas pastagem e principalmente água. Na área montanhosa, as ovelhas que são indefesas ficam expostas aos ataques de animais selvagens. O pastor tinha de estar disposto a lutar por suas ovelhas, empenhando a própria vida, que tem aspectos completamente diferentes do que nós conhecemos. Então, só para vocês entenderem, agora está passando para o Felipe, o Rafael tá dando continuidade um pouco dessa introdução, tentei contextualizar o contexto bíblico e histórico, para vocês entenderem melhor antes de nós entrarmos de fato na passagem. A gente consegue ter já uma boa noção do que você falou, mas eu deixo aí a palavra também para o Rafa, também fazer suas considerações iniciais, que acredito eu que ele tem algumas coisas para também ponderar e a gente dar prosseguimento no nosso raciocínio, aí, no desenvolvimento do nosso texto em questão hoje. Rafa? Seu áudio está fechado. Seu áudio está fechado. Foi agora. Há pouco que acrescentar, nosso irmão já contextualizou bem aí a coisa, mas eu queria fazer umas ponderações acerca do texto, que complementam então o que o Rogério acabou de colocar aí muito bem. Primeiro a gente tem que entender que Jesus ele vai tratar de duas temáticas, né? Porque a gente tem dois eu sous no mesmo capítulo, né? Ele vai falar que é a porta das ovelhas aqui e já vai falar que é o bom pastor logo em seguida. E as duas temáticas elas estão relacionadas. Então, na minha fala, eu vou tentar focar aqui no tema de hoje, é Jesus falando eu sou a porta das ovelhas, porque a questão do bom pastor, ela pega um pouco do que o Rogério acabou de falar e tem mais coisa ainda. Então, eu acho que a gente pode entender melhor essa questão separando as duas. Entender esse capítulo, melhor dizendo? Separando as duas. Quando Cristo ele diz
que ele é a porta das ovelhas, ele está se colocando como a passagem em que o rebanho deveria entrar. Usando aqui a analogia da parábola, Jesus ele se coloca como, ao mesmo tempo, o pastor que vai guiar esse rebanho e se coloca como sendo o caminho, a entrada para o aprisco, a entrada para onde ficam essas ovelhas. Como o Rogério falou, você tinha essa questão dos rebanhos vastos em propriedades separadas da cidade, do meio urbano. Então, o que Cristo coloca aqui é exatamente isso, que ele seria, metaforicamente, o caminho por onde essas ovelhas viriam. E essa porta, já que me valendo de uma outra passagem bíblica, Jesus já havia citado uma questão feito uma outra analogia com portas antes, né? Ele falou entrarem pela porta estreita, porque amplo é o caminho que leva à perdição e não são poucos os que vão por ele. Então, entrem pela porta estreita. E a porta do aprisco das ovelhas era muito estreita, porque ela era feita exatamente numa cerca, exatamente para a ovelha passar. E quando essas ovelhas passavam, se a ovelha, por exemplo, estivesse carregando alguma coisa nas costas dela, ela não entrava. Então fica aí uma analogia até interessante para a gente ver. Se nós somos as ovelhas de Cristo, como nós passamos pela porta do aprisco, nós temos que nos despojar de tudo aquilo que está sobrando. Porque pela porta só vai entrar a ovelha, não que ela está carregando necessariamente. Então Jesus ele se coloca aí como sendo essa porta, como sendo o único caminho para qual as suas ovelhas, o seu rebanho, a sua igreja pode alcançar os chamados pastos verdejantes. Então, creio que a gente pode ficar por aqui como uma breve introdução e seguimos aí ao longo da exposição. Felipe? Amém. É importante, né, a gente entender essa realidade toda, até para poder ficar muito mais fácil para você e todos os amados irmãos, amigos que vão assistir depois, o entendimento diante do texto de João, capítulo 10. Né? E a gente precisa entender bem isso, até para quando a gente for trabalhar os versículos e as perguntas, que está totalmente dentro do contexto. Então, para a gente começar, né, a raciocinar, a pensar aí o nosso tema, como já mencionei, você sabe quem é Jesus, né? As 7 declarações do Eu Sou, a gente está trabalhando João 10, dos versos de 7 a 10, e com base nisso, a gente quer apresentar para você mais uma vez uma característica de como que o Senhor se apresenta novamente aqui, mostrando quem Ele é, qual o seu propósito e por que devemos conhecê-lo. E para a gente iniciar a nossa conversa, meus amados irmãos, eu entro com essa pergunta. O que Jesus diz aqui no texto, quando diz... Eu falou já introduzindo isso, mas aí acho que a gente pode esmiuçar mais ainda, até mesmo trazendo essa visão para os nossos tempos, fazendo esse contraste com o próprio texto. Então, a gente pode trabalhar o que Jesus quer dizer aqui no texto, quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Porque a gente pode estar aqui vendo, e depois outros irmãos vendo, as pessoas podem pensar, poxa, mas que ovelha? Quem é essa ovelha aí que o texto está dizendo? Né? E por que Jesus é a porta? Por que Jesus está falando que ele é a porta aí? Vai entrar para onde? Se ele é a porta, então quando entra por ele, passa por ele, está entrando para onde? Né? Então a gente vai compreender melhor e assim você vai entender quem é a pessoa de Cristo. Por que ele fala que ele é a porta? Rogério, quer voltar aí agora para você, depois o Rafa volta? Quer fazer algum comentário a respeito? Até porque o Rafael falou bem também nisso no início. Acho que quer complementar mais, e já com base na primeira pergunta. O Rafael já falou muito bem, e eu adorei esse paralelo que ele fez com a porta estreita, né? Muito bem, muito bom, não tinha pensado nisso, realmente, muito legal mesmo. Só acrescentar o que o Rafael, como eu falei, já falou muito bem o que seria, né, a porta, e como o Felipe falou, é muito bom
ter essas coisas em mente. Por isso é muito importante o contexto, tanto o contexto bíblico, você vê o que estava acontecendo antes, nos capítulos anteriores e depois, e também o contexto da época, que o Rafael trouxe muito bem e faz isso muito bem. Nós temos visto aí nas lives, né? Por isso é muito bom para você entender, que o Felipe falou realmente fica confuso. O que é a porta? Do que Jesus está falando? Então, isso a gente vai estar trazendo e esmiuçando aí ao longo da live. Agora se atenda aqui a pergunta que o Felipe trouxe, o que Jesus quer dizer nesse texto, quando ele fala eu sou a porta. Eu acredito que a resposta já está no início ali no versículo 7, quando Jesus fala, então Jesus disse, mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Então a porta é Cristo, a porta, Jesus ele se denomina como a porta, como um único, nós podemos entender que ele é um único acesso legítimo, real, ao pátio, que o rebanho de Deus, onde o rebanho de Deus está reunido. É somente através de Jesus que nós podemos chegar de fato e legitimamente até o povo de Deus. E entendo aí dessa passagem que Jesus é o único caminho, ele deixa claro também nessa passagem. Então acredito que a resposta está no versículo 7. Jesus mesmo fala, eu sou a porta é Cristo. E como eu disse, só podemos nos chegar a Deus por meio dele. Amém. E é interessante, né? A gente pode ver aqui que se Jesus ele está afirmando, né? O próprio Senhor está dizendo que ele é a porta, né, a gente vai até enxergar ainda mais aqui no verso 8, que ele diz, né? Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, né? Mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Então, quer dizer, muitos que vieram antes de Cristo e que se denominaram a porta, e que a gente, nos nossos tempos, também podemos ver muitos aí falando que são a porta, né? Que não com palavras diretamente, mas com atitudes diante do povo de Deus. Na verdade, para esses homens, para essas pessoas, o povo de Deus não é mais de Deus, mas é propriedade deles. Então, a centralidade do evangelho pregado está no homem e não está nessa pessoa que é a pessoa de Cristo. Então, eu não estou abrindo uma porta para as pessoas irem até verdadeiramente o caminho e ser conduzido até o caminho de casa, né? E eu estou, na verdade, me denominando como a porta. E o Senhor está falando que muitos vieram antes, né? E se denominaram, né, de repente, aí, o caminho, a porta, né? Aqueles que, na verdade, trariam a segurança, porque a porta ali no aprisco é justamente para poder também trazer essa segurança, a proteção, né? E ao abrir a porta, está conduzindo por dentro dessa porta um caminho. E o caminho seguro ali é o aprisco, é onde fica todas as ovelhas. E que esse aprisco está totalmente assegurado pelo Senhor ali, que é o porteiro, o dono do aprisco, aquele que cuida. E a verdade é que os ladrões, eles tentam fazer de tudo para burlar, né, passar essa parte da segurança e roubar as ovelhas. E, na verdade, o Senhor ele é bem claro quando ele denomina-se como a porta, porque ele diz que as ovelhas que entram por essa porta ouvem a voz dele, entendem que aquele que está mandando elas virem é realmente aquele que vai dar a segurança. Os ladrões e salteadores, eles prometem muito, mas não podem cumprir nada disso. Não podem trazer a segurança para a vida da ovelha, né? E isso trazendo para as nossas vidas são a mesma coisa. Mas aí eu lanço essa conversa aí para o Rafael, se ele quiser ainda complementar, que ele fez uma pequena abertura, acredito que ele não foi a fundo, justamente para esperar um pouco a gente começar a trabalhar na primeira pergunta. Então, Rafa, quer trabalhar mais essa primeira parte aí? Por que o Senhor Jesus, né? Qual é o que Jesus quer dizer quando ele diz aí, eu sou a porta das ovelhas? Coloca de novo aí na tela esse verso 8, que eu queria comentar ele. O verso 8, sim, claro. Vamos aí, verso 8 aqui pra gente. Isso. A gente entende melhor esse versículo se a gente voltar um pouquinho na história. Havia uma expectativa muito grande da chegada do Messias. Então, conforme a situação mais se agravava em Israel,
as pessoas começavam a enxergar o Messias em qualquer lugar. É o que a gente chama da escatologia, né, do Antigo Testamento, o fim de uma antiga ordem em que o Messias chegaria e instauraria o seu reino de paz, o Shalom. Então a gente teve esse momento, esse pensamento, na verdade, melhor desenvolvido, melhor aplicado, um pouco mais aí pós-exílio, né? Então a figura messiânica, ela acabou gerando uma expectativa muito grande. Então a todo e qualquer momento, a qualquer situação, os nossos, ou melhor, os israelitas do passado, eles viam a iminência da chegada do Messias. E a gente já teve várias figuras que apareceram dizendo que eram essa esperança salvífica. No Novo Testamento a gente tem, por exemplo, referência, isso é corroborado tanto por Flávio Joséfo quanto por Eusébio de Cesareia, a figura de Teudas, que é mencionada inclusive por Gamaliel, Judas Galileu. Alguns dizem que o próprio Barrabás, que é a rebelião contra Roma, por isso foi associado com uma figura messiânica. Enfim, então havia então não uma tentativa, mas uma prática dentro da racionalidade desses israelitas do primeiro século de enxergarem o Messias em toda e qualquer figura importante que daria a eles uma libertação, ainda que momentânea. Então, Jesus ele fala que todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Não que ele estivesse atacando necessariamente o caráter dessas figuras heróicas, mas ele tinha acabado de falar que existe o pastor, existe o ladrão. O pastor você vai identificar como? É aquele que entra pela porta da frente, é aquele que abre a porta para as ovelhas entrarem. O ladrão, ele dá um outro jeito. O que Jesus está querendo dizer é que o Messias ele não seria reconhecido pelos seus grandes feitos heróicos, mas ele seria reconhecido principalmente pela sua associação com o Pai, pelo seu ensinamento, pela sua autoridade divina. Então, quando o Messias viesse à Terra, isso ficaria evidente. Ele não seria simplesmente um herói libertador político. Ficaria claro que ele é o Senhor, que ele é o Deus da antiga aliança, e o que está sendo corroborado, né, ao longo de todo o Evangelho de João. Toda vez que Jesus fala eu sou, ele está apontando para o Deus da aliança, Yahweh. Eu sou aquele que é, ou eu sou o que sou, como a gente vê lá em Êxodo 3. Então, eu faço essa ponte aí, esse contexto, só para a gente entender melhor esse verso 8. Felipe? Amém. Então a gente tem compreensão aí que Jesus ele está falando, né, que ele é a porta, porque ele é aquele que vai trazer, né, a segurança para as ovelhas. E a porta protege, né? E você já... Vamos tirar aqui, o Rogério pode também, né, acrescentar aí, uma casa sem porta, né? Não dá uma sensação de falta de segurança, né? Dá uma sensação que está alguma coisa que pode ser, que a gente está exposto, né? Então, eu posso dizer que todos nós sendo aí a figura da ovelha, um ser humano, uma ovelha, sem um aprisco, e esse aprisco, sem uma porta, tem aquele que protege, aquele que guarda, que mostra o caminho, fica muito difícil, né? De você ter aquela segurança. E até mesmo o próprio animal, no quesito, até a própria ovelha, né? Ela fica exposta a ladrões, a salteadores, aos lobos, às presas, e fica uma presa fácil, né? E é engraçado que, lendo também, buscando um pouco mais, os irmãos podem até confirmar, que em alguns momentos, em alguma realidade, quando você... naquela época não tinha um aprisco provavelmente feito com cercas e cercadas, às vezes até algumas rochas, algumas cavernas servia de aprisco temporário ali para as ovelhas. E como não tinha uma porta, ficava ali, o pastor ficava na porta para proteger, para ter aquela questão do porteiro da segurança daquelas ovelhas que estavam ali dentro para ser guardadas. Então, a gente consegue enxergar que Jesus Cristo ele é a porta, porque além de você entrar por ele,
você terá segurança nele, total proteção, e toda vez que você entra por uma porta, você sabe que por trás daquela porta há algo seguro, né, que vai te trazer segurança, que vai te mostrar um caminho. Então, eu afirmo aqui que Jesus Cristo está falando isso, que ele é a porta, porque ele certamente nos trará tudo isso. Agora, dando seguimento ao nosso raciocínio, essa pergunta ela vai começar a desenhar um pouco mais, a gente vai se aprofundando um pouco mais ainda no nosso desenvolvimento do nosso texto. Olha que interessante, com base nessa declaração de Jesus, vem a seguinte pergunta: quem pode nos fazer entrar por essa porta, né? Somos nós ou o Senhor do aprisco? Porque a realidade é essa, né? O Rafa, Rogério, a gente olha e fala assim, pô, será que a ovelha ela entra porque ela já sabe o caminho, né? Muitas das vezes a pessoa fala, a ovelha já até sabe o caminho, né? É meio complicado, né? Porque tem umas que a porta está aberta e ela quer ir para o outro lado. Aí tem que o pastor conduzir com o cajado, fazendo ela voltar, que ela não é tão assim, sabe o caminho, não. A princípio é meio que automático, mas a realidade é que ela não sabe o caminho. Isso aí que você falou é o contexto do Salmo 23. Tua vara e teu cajado me consolam. É verdade. Então, já pegando essa deixa, Rafa, como que a gente pode falar isso de forma mais didática, né? Quem pode nos fazer entrar por essa porta? Porque muitas das vezes a pessoa interpreta e acha que ela pode. Não, Jesus abre a porta e eu vou. Eu entrar, eu tenho vontade, eu vou lá e entro. Mas será que é bem isso? Será que somos nós mesmos? Ou é o Senhor do aprisco que nos atrai, que nos convida? Rafa? É uma questão bem complicada, mas vamos lá. Tem muito debate em cima disso. Eu queria ler aqui, não um texto inteiro, mas pedaços dele, para a gente ganhar tempo, de forma resumida, em Mateus capítulo 11, a partir do verso 20. Uma passagem conhecidíssima que é muito mal interpretada, mas vamos lá. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Disse, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Verso 25 agora. Por aquele tempo, Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo que me foi entregue por meu Pai, Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Resumindo aqui o contexto dessa passagem, Jesus estava aqui emanando, né, palavras, de certa forma, condenatórias para as cidades da Galileia, que haviam visto os milagres dele, porém não creram. Elas viram manifestações sobrenaturais. Jesus curou muitas pessoas. Como que elas não creram? Qualquer um, pela lógica, conseguiria ver. Esse é o Messias, esse é Deus, usando o seu raciocínio humano. E Jesus, ele fala que isso foi resultado de dureza de coração, a natureza humana delas. E aí ele fala, graças te dou, Deus Pai, porque escondesse essas coisas dos sábios e instruídos. Muitas pessoas interpretam esse versículo como sendo uma crítica de Jesus ao intelecto. Jesus ele não está criticando o intelecto, Jesus está criticando os sábios e instruídos que acham que sabem tudo da salvação. E quando vem a manifestação do Messias na frente dele, não creem, permanecem com o coração duro. E por isso ele fala que foi o Pai que quis revelar. Foi o Pai que, através do Filho, revelou. Por isso, ele se volta para aquelas pessoas que olham para ele e se desesperam. Eu estou diante do Messias. Diferente daqueles que não creram, há um outro grupo de pessoas que, como Simão Pedro, fala, Senhor, afasta-se de mim porque eu sou um pecador. Eu não sou digno
de estar na sua presença. O Senhor pode me condenar, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito. É aquela pessoa lá de Romanos 7, que o apóstolo Paulo fala, desaventurado homem que sou, que me livrará do corpo dessa morte. E Jesus chega para essa pessoa e fala no verso 28, para você que não endureceu o seu coração, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mas por que você vai a Jesus? Porque você tem a consciência de que você é um pecador necessitado da graça dele. Porque o Pai escondeu isso dos sábios e instruídos, mas revelou a você, por razões que nós não sabemos, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, respondendo a sua pergunta, desculpa pela volta que eu dei, mas respondendo a pergunta, como que nós alcançamos o aprisco, como que nós alcançamos a pessoa de Jesus? Pela manifestação da graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Passo a bola aí para o Rogério. Rogério. Depois de ter falado muito bem, não tem muito o que acrescentar. Eu acho que ficou muito claro o que o Rafael disse aí e concordo plenamente com a pergunta. Como é a pergunta, né? Quem pode nos fazer? O Rafael falou muito bem, Cristo. Nós não temos condição nenhuma de passarmos pela porta se o próprio Cristo não nos resgatar e não nos levar. Como ele bem falou, uma relação com o Salmo, né, que fala que o Senhor é meu pastor, a sua vara e seu cajado me consolam. É o pastor, é Cristo. Jesus é o pastor, Jesus é a porta. E ele que nos conduz. E só queria citar mais 2 versículos aqui. O Rafael já falou muito bem, Efésios 2,8, que fala que pela graça e não pela obra, ou seja, não é por aquilo que a gente faz, não é pelo nosso esforço. Como o Felipe falou, a ovelha não vai sozinha, ela precisa de um pastor. Nós precisamos, senão não conseguimos. Só nesse versículo de Efésios 2,8 já deixa muito claro, pois pela graça sois salvos. É pela graça, não conseguimos fazer nada. Se conseguíssemos nos salvar, não precisaria que o próprio Deus virasse homem, se tornasse homem, morresse em nosso lugar para nos salvar. E queria estar citando 2 versículos que deixam também isso um pouco mais claro, que é João 6,44, onde Jesus fala, não fiquem murmurando entre vocês, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais um versículo aqui, que é Romanos 3,23, que fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, é por graça, pela obra de Cristo, nada pelo nosso merecimento, pela nossa força. Então, como foi bem falado, não temos condição nenhuma de ir, passar pela porta, entrar no aprisco, sem que o próprio pastor, que é a própria porta, que é Cristo, nos deixe, nos resgate e nos leve para entrar no seu aprisco. Então, como falei, por nós mesmos e por nossa natureza caída, como fala aqui em Romanos, estamos perdidos e só tendemos a nos afastar de Deus. E sem Ele nos resgatando, não conseguimos. Estamos completamente perdidos. A partir do momento que o pecado entrou no mundo e nós temos essa natureza caída, não conseguimos nos salvar, não conseguimos, podemos fazer de tudo. Se Deus não nos resgatar, nós estamos perdidos. Só dependemos dele, como a palavra deixa bem claro, tudo é pela graça, não por obras. Felipe, antes de você comentar, só queria fazer um acréscimo. O Rogério citou aí Romanos 3. Para você que está nos ouvindo e você não consegue entender como você não pode escolher a Cristo, leia Romanos 3 na íntegra, porque é o capítulo de Romanos que humilha totalmente a sua humanidade. Então, se você se coloca, você está se achando, eu escolhi a Jesus, leia Romanos 3. E Paulo vai te provar que você não escolheu porque você estava desprovido da graça de Deus. E se você estava desprovido, Deus teve que te dar essa graça que você não tinha. Então, uma recomendação de leitura aí. Desculpa, Felipe, pode seguir. Porque senão a gente vai ter que entrar em outro tema, né? Muita coisa para abordar. Então é recomendável que o pessoal aí leia em casa. A gente vai ter muitos outros temas mais à frente, Deus nos der vida, para abordar, e ao longo dos temas desenvolvidos mais à frente, as pessoas que estão acostumadas a participar, ouvir as nossas lives depois, vão conectar uma coisa com a outra. É isso que nós cremos. E falando isso aí, é só complementar pelo que Rogério e Rafael falou. Olha o que o verso 9 está dizendo. Eu sou a porta.
se alguém entra por mim, então quer dizer que eu estou sendo aqui o papel, né, do ouvinte, daquele que está conhecendo a Cristo, assim como a gente está apresentando esse Jesus, essas indagações fazem parte daqueles que estão conhecendo, porque muitas das vezes nós, como cristãos, não damos nem, não apresentamos, não damos nem essa oportunidade das pessoas conhecerem Jesus, e isso a gente está fazendo, apresentando por meio das próprias declarações do próprio Senhor. O que a gente quer é que quem esteja ouvindo, você que esteja nos assistindo, não interprete, não entenda errado o que o próprio Senhor Jesus está dizendo. Porque quando ele está falando aqui, se alguém entra por mim, quer dizer que a pessoa que vai entrar, vai automaticamente por sua própria vontade, força, desejo, ele vai entrar. Né? A ovelha, como eu falei, pegando a figura da ovelha, que é o que o Senhor Jesus está falando. A ovelha, por mais que quando o Senhor abre a porta e chama a ovelha para entrar, se você sair, você pode fazer esse teste, você pode pegar informações aprofundadas com pastores de ovelhas em regiões que ainda hoje fazem esse trabalho, você vai ver que quando ele abre, as ovelhas estão espalhadas, e ele abre a porta do aprisco para que elas entrem, se ele não tiver comandos de voz, no sentido do uso do cajado, elas não vêm automaticamente. Elas não vão vir automaticamente. Pode acontecer de uma ou outra vir, mas isso não é por natureza. A ovelha, por inteligência, fala, agora abriu a porta do aprisco, vou para casa, vou entrar. Não. É algo que quase que é automático, e muitas das vezes ela nem entra. O pastor tem que conduzir essas ovelhas. É o pastor que dá o chamado, que faz com a sua voz, que é indiscutivelmente, a ovelha não tem como não ouvir, não perceber quando o pastor usa a sua voz com falas que vai fazer a ovelha entender e ela vai começar a vir. Então, se alguém entra por mim, quer dizer que se alguém ouve esse meu chamado e vem, entra por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará passagem. Então, Rafael falou isso no início, se ele quiser ainda frisar mais um pouquinho depois para a gente finalizar e seguir em diante, é muito importante esse comentário aqui. Por que eu estou falando que esse comentário é importante? Porque olha o que o texto está querendo dizer. Olha o que o texto está querendo dizer. É importante isso. O Rafael falou no início que a ovelha entra, né? E o Senhor Jesus, porque ele é a porta, porque ele é a passagem, ele está nos ligando a algo, que é o nosso Deus. Ele é o mediador. Então, se a gente entra por ele, vamos encontrar o caminho para onde? Para o nosso lugar eterno, para o nosso aprisco eterno, que é o lugar onde estaremos eternamente com Deus, nos céus. Então, o Senhor, ele é o caminho, né? Ele é o caminho, ele é a verdade. A gente vai falar mais à frente ainda dessa declaração, mas é importante entendermos isso, que a ovelha ela não vem sozinha, porque ela quer. A ovelha ela precisa receber um comando para ela poder vir, entender esse comando, e as temosas, muitas das vezes, precisam de ser conduzidas com um cajado, de uma forma que elas tenham que vir, às vezes forçadamente. E vou mais, hein? Tem ovelhas que o pastor tem que pegá-la no colo e trazer, para ela poder entrar no aprisco, porque senão ela não vem. Isso vai mostrar que ela não consegue entrar no aprisco, entrar por ele, entrar pelo pastor, que é a porta, sozinha. Ela precisa ser conduzida. E aí a minha pergunta, trazendo essa figura aqui total do texto, para a gente entender será que você até hoje, ao analisar a sua vida, tem conseguido ir até Deus? Será que, de repente, nessa tarde, o Senhor não está fazendo esse convite pelo seu chamado? E será que você, nesse momento, está ouvindo a voz de Deus e está, poxa, será que é isso? Não, é isso. O Senhor está te chamando. O Senhor está convidando você. O Senhor está te mandando um comando que você está conseguindo captar, ouvir a sua voz, e não tenha dúvida que essa é a voz de Cristo. Não a nossa. Nós somos aqui só bocas. Mas entenda pelo contexto do que a gente está falando no texto, a palavra, olha a sua vida e veja. Esse é o momento, o Senhor está falando, eu sou a porta que você entrando por mim vai encontrar uma passagem, há um caminho,
que só Ele, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode dar, o caminho da vida eterna. E nele você vai, passando por ele, você vai encontrar segurança. Após ele, quando você olha para trás e vê que você passou por essa porta, a partir daquele momento você está seguro. Não seguro de situações humanas, muitas das vezes, que a gente fala, então em Cristo, então entrando por Cristo, né? O Senhor Jesus me chamando, eu agora estando no aprisco dele, não tem mais problemas, né? Claro que não. Os salteadores pulavam as cercas, tentavam roubar as ovelhas de madrugada, né? Fazer de tudo. Mas eles sempre entenderam, as ovelhas, por mais que elas poderiam ficar agitadas, elas sabiam que existia um pastor que ia cuidar delas. Então, o Senhor Jesus, ele não promete, ao passar por essa porta, que nós não vamos ter problemas, que nós nunca mais vamos ter nenhum tipo de coisa a sofrer. Ele nos garante que nele estaremos seguros, porque em todo tempo, mesmo que haja situações que tentem contra nós, ele estará ali para nos guardar, para nos proteger, para nos trazer a segurança. Por isso que o texto está falando isso de uma forma tão nítida por meio do Evangelho do Apóstolo João. Então, agora, eu quero continuar, antes disso, da terceira pergunta, fazer uma terceira pergunta que vai fazer a gente compreender mais. Eu quero, primeiramente, aqui, dando uma parada, para agradecer você que já está aqui conosco, né? Eu agradeço a todos vocês. A gente teve um probleminha técnico na nossa live no início, né? Aqueles irmãos que também passaram aqui, que a gente já teve que abrir novamente a live. Você pode ouvir depois. Louvado seja Deus pela tua vida, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você ter estado conosco no inicinho. Felizmente a gente teve que reiniciar a nossa live, mas eu agradeço também você que está aqui, né? Maria de Lourdes está aqui conosco. Deus abençoe. A Andréia, né? E todos os irmãos que possam ter passado aqui na nossa live. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor abençoe a casa de vocês e que você continue conosco aí na nossa live, que ainda temos algumas coisas para discutirmos e abordarmos ao texto. Amém? Então fique conosco e compreenda conosco agora, nesse nosso andamento, a nossa terceira pergunta. Agora, meus amados irmãos, Rafa e Rogério, depois de entendermos aí, pelo que a gente viu, que o texto diz, vocês também falaram muito bem afirmando, que a ovelha não entra sozinha. Ela então não somos nós que vamos. É o pastor que nos chama, nos conduz. Então é o Senhor do aprisco que nos convida a entrar para ele, encontrar passagem nele. Aí agora eu preciso perguntar a vocês o que acontece. Olha isso. Quais os perigos corremos se não entrarmos por essa porta? Quais os perigos que corremos quando o Senhor chama a ovelha e ela, por ser teimosa, por querer seguir o seu caminho, quais os perigos que elas vão correr quando o pastor tenta conduzir, ela sai do aprisco, né, do rebanho, vai para o outro lado e o pastor vai atrás, né? Mas quais os perigos que essas ovelhas, quais os perigos que as pessoas encontrarão se não estiverem por essa porta, se não entrarem por essa porta quando ouvem a chamada do Senhor do aprisco? Rogério. Ok. Queria só deixar claro, se alguém ainda não entendeu, acho que já ficou muito nítido, mas como nós podemos ver através dessa parábola, Jesus ele está falando sobre diversas realidades espirituais. Então ele está usando uma parábola para falar dessas coisas. Então só deixar isso claro, se você ainda não entendeu isso, acho que já ficou muito claro, mas é bom ressaltar. Então, quais os perigos que corremos se não entramos por essa porta? Eu acho que Jesus ele disse ali muito bem. Ele falou, eu sou, no início, no versículo 7, se alguém entrar por mim, será salvo. O contrário disso é exatamente o perigo que iremos correr, que é não ser salvo. Porque se Jesus está afirmando que se entrarmos por essa porta, seremos salvos, se não entrarmos, não seremos. O contrário disso, eu acho que é muito óbvio e fácil de compreender. Como eu falei aqui, ele está tratando de realidade espiritual, não de um aprisco somente físico ali, um rebanho. Ele está falando também de realidades espirituais e corremos esse perigo, que é o maior perigo de todos, que é a perdição eterna. Eu queria citar aqui João 3,18, que fala, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
como falado na pergunta anterior, como eu falei, né, pela entrada do pecado ao mundo, a nossa natureza caída, estamos perdidos, condenados em nossos delitos e pecados, e só tendemos a nos afastar de Deus, como foi bem falado. Por causa disso, carecemos de um Salvador. E se não entrarmos, se nós quisermos tentar ir por outros caminhos, por outras portas, não encontraremos a salvação, que é somente por meio de Cristo, somente pela única porta, que é Cristo. E esse é o maior do perigo que podemos correr. Quais os perigos? De repente você tem outras coisas também aí a acrescentar. Quais os perigos, então, aqueles que não entram por essa porta, as ovelhas que se desprendem, que seguem por si próprias, que se perdem? Quais os perigos? No Evangelho de São Lucas, a gente tem uma parábola famosíssima, a parábola do filho pródigo, que eu acho que ela denota um pouco dessa sua pergunta. O Rogério apontou aí o que acontece universalmente com todo aquele que não faz parte do rebanho de Jesus, de forma clara e direta, perdição eterna, não faz parte do aprisco. No entanto, há aquelas ovelhas que fazem parte do rebanho e mesmo assim elas buscam um caminho que é diferente daquele indicado pelo pastor. Elas teimam em não tomar o caminho do aprisco. No Evangelho de São Lucas, Jesus conta a parábola de uma ovelha, de um rapaz, que pode ter existido ou não, que ele abandonou a sua vida junto ao Pai, lê-se Pai Deus, e buscou viver uma vida totalmente diferente daquela que o Pai havia estabelecido para ele. A consequência disso foi uma miséria tremenda, em que ele quase morreu e desejou até se alimentar das alfarrobas dos porcos, alimentos de porcos. Então, a miséria desse filho pródigo é a miséria espiritual, é o afastamento espiritual que a ovelha pode ter se distanciar do pastor. A gente vê muito aquela expressão, né, desviado da igreja. Isso acontece. Pessoas podem sair da igreja. Pessoas podem se afastar momentaneamente, como esse rapaz da parábola. No entanto, o que a palavra de Deus nos ensina, e a gente vai ver isso melhor numa próxima oportunidade, quando dermos seguimento a essa série, é que as ovelhas de Jesus conhecem a voz dele, e Jesus ele vai ter controle dessas ovelhas. Então, a semelhança do filho pródigo, por mais que a ovelha se distancie, ela vai voltar, porque a ovelha do rebanho de Cristo não pode ser perdida. Nesse mesmo capítulo de Lucas, Jesus ele fala de um pastor que foi buscar a sua 100ª ovelha, deixando as 99 para trás. O bom pastor, o Senhor Jesus, a porta das ovelhas, é aquele que zela pelo seu rebanho. E de maneira nenhuma ele vai perder as suas ovelhas. Mas, infelizmente, por muitas vezes, as ovelhas teimam em se desviar do caminho do aprisco, querem se desviar da porta para seguir os desejos do seu próprio coração. É aí que a gente volta àquela questão, é aí que entra a vara do Senhor, que é a disciplina e, ao mesmo tempo, a palavra de Deus fala que é o nosso consolo, é o que nos conforta, porque nos livra de um destino pior. Então, acho que respondendo a pergunta de forma mais direta, há uma série de situações deploráveis que um crente pode passar, cair em pecados terríveis, sofrer nesse mundo, mas eu creio que o Senhor Jesus vai zelar por aquilo que é seu. Aquilo que for dele, a ovelha dele, ele vai buscá-la, mesmo que seja no pior lugar possível, no pântano mais profundo, o Senhor vai buscar a sua ovelha e trazê-la de volta para o aprisco. Felipe. Amém. E, como a gente está falando, né, os perigos que todos aqueles que estão ouvindo esse chamado, que ainda não são ovelhas de uma forma a entender plenamente, mas já são nos planos soberanos de Deus, mas ainda assim, de forma teimosa, continua seguindo seus caminhos, suas condutas, enquanto o Senhor está chamando, né? Como o Rafa acabou bem de falar. Pode acontecer o que for, o Senhor, ele vai
atrás dessa ovelha. É dele. E nenhum lobo, nenhum salteador, né, como aí o texto do verso 10 fala, nada, ninguém vai roubar, vai destruir, porque essa ovelha ela vai ser resgatada pelo pastor. Né? Então, o interessante é entendermos que fora do aprisco não há segurança para nenhuma das ovelhas. Fora de Cristo não há segurança para nenhum de nós. A nossa vida está totalmente descoberta, propício a situações que a gente já cansou aqui de falar, que podem acontecer. Por isso que, na maioria das vezes, somos mal interpretados, porque a confiança do verdadeiro cristão é tão grande que ele é interpretado como um louco, como uma pessoa sem noção, porque diante de situações assim precárias, terríveis, ele ainda está dizendo que o Senhor está no controle, que Deus está com ele, que as coisas vão ajustar segundo a vontade de Deus, e isso para muitas mentes é incompreensível. Por quê? Porque essa ovelha, esse que está no aprisco, esse que está seguro, ele sabe que ele passou por essa porta, ele sabe que ele já encontrou a passagem, e nesse caminho que ele ainda tem para percorrer, por mais que seja doloroso, ele já encontrou o caminho, porque ele já está em Cristo. Agora, ninguém pode garantir, nem o próprio Senhor do aprisco garantir, falar, entra, encontrarão passagem e nunca mais terão problemas. Pelo contrário, vai ter situações se levantando, mas vocês estarão seguros, porque a partir de agora eu sou o guia de vocês. Eu que sou o condutor com o cajado, vou consolar, vou guiar vocês. Então, essa é a questão. Você e eu, sem Jesus Cristo, estamos totalmente em perigo, porque estamos numa vida onde estamos debaixo da ira de Deus, no pecado. Agora, quando quando nós entramos pela porta que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontraremos segurança, porque em Cristo, que é a passagem, o Pai olha para Cristo e vê cada um de nós. E vê a justificação pela fé que o Pai permitiu, porque ele deu àqueles que estão com o Filho. E aí o Senhor Jesus olha para nós e olha para o Pai, né? E o Pai entende que aqueles ali são do Filho, porque o próprio Pai deu. Então estaremos seguros. E a passagem para a eternidade vai ser garantida por Cristo. Mas não quer dizer que até chegarmos no nosso aprisco final, no nosso lugar final, né, que é os céus, não encontraremos dificuldades e lutas. Mas uma coisa é certa, sem Jesus, você encontra maiores perigos do que ainda assim com Cristo. Por mais que perigos e situações se levantem com Cristo, a segurança é eterna, a garantia eterna está na mão do Senhor desse aprisco, o Senhor Salvador Jesus Cristo. E o Senhor Jesus está falando nessa tarde, mostrando para cada um de nós que ele é a porta. Só há segurança, só há passagem para a eternidade se você entrar por Cristo. Então, ouça a voz do Senhor Jesus por meio da sua palavra. E aí, você então pode se perguntar, né? E a gente vai caminhando para a nossa quarta e última pergunta antes de entrarmos nas nossas aplicações. Aí você vai se perguntar, quais as implicações nós teremos quando então passarmos a ser parte desse aprisco? Então aí, entrei. Agora eu sou parte desse aprisco de rebanhos de outros que já estão ali. É só entrar e ficar, que eu estou seguro? Ou o pastor desse aprisco coloca condições para que essas ovelhas vivam nesse aprisco de forma correta, a agradar e seguir as ordens do pastor daquele aprisco? Será que as ovelhas elas entram no aprisco e vivem de qualquer jeito? Elas são automaticamente já conduzidas a estar ali dentro de uma forma organizada, porque o pastor organiza todo aquele ambiente a qual elas ficam, né? E isso é importante, muitas das vezes elas ficam juntas e se aquecem uma nas outras, no frio. Então, há uma série de situações que o pastor ele já vai doutrinando as ovelhas para que elas vivam dessa forma. Lembrando que as ovelhas, por si só, elas não conseguem se organizar e viver de forma correta dentro do aprisco. É o pastor que tem que organizar ele, que é o condutor. Então, quais são as implicações que nós temos? Rafa, que terminou agora aí. Áudio? Foi. Eu vejo que
uma vez dentro do rebanho, o essencial, o primordial, melhor dizendo, é a obediência ao pastor. Senão nós voltamos àquela questão da a necessidade de haver a disciplina da vara do pastor. Que até nisso a palavra de Deus nos diz que é uma coisa boa, porque Deus disciplina quem ama. Então a disciplina de Deus, ela nunca vem para nos destruir, ela vem para nos corrigir, e assim nos aperfeiçoar. A gente tem um péssimo hábito, fazendo parênteses, de confundir disciplina de Deus com juízo de Deus. Juízo de Deus é para o ímpio, a disciplina é para o salvo. Não são a mesma coisa. Então, se você está sendo disciplinado por Deus por conta de algum pecado, se alegre. Não por ter pecado, mas porque Deus se importa com você a tal ponto que Ele está te disciplinando para que você não permaneça nesse pecado. E não te cortando, Rafa, só não te cortando, mas já só para acrescentar essa fala importante que você falou, e às vezes a pessoa fala, estou debaixo do juízo de Deus, não sei o que está acontecendo, né? É falta da compreensão, como assim bem você falou. Exatamente. Não é o juízo de Deus, é a disciplina de Deus. O juízo de Deus é para o mundo. Então, e voltando ao Salmo 23, né, é isso que nos consola. A vara do Senhor é parte do nosso consolo, porque mostra que o pastor se importa conosco. Então, voltando à questão principal, eu vejo que a submissão a quem é o nosso Senhor é importante, porque quando nós somos aceitos na família de Cristo, nós ganhamos um Pai, um Senhor, um Deus, e a Ele nós devemos nos submeter. Quando isso não acontece, é que pode vir essa questão da disciplina. Citando aqui alguém que eu me esqueci, infelizmente, o autor da frase, se vocês até lembrar, algum pastor moderno, mas ele diz o seguinte, que o pior castigo que Deus pode dar para nós é dizer ao pecador, seja feita a sua vontade. Então, se Deus não nos deixa viver indisciplinados, é porque nisso reside o amor dele. Então, eu creio que o ponto principal, mais importante, que nós temos que ter em mente é que fazemos parte de algo muito maior. Não é uma vida em que eu tenho que obedecer a Deus, barganhar com Ele para alcançar a minha salvação. Nada disso. Eu já faço parte do rebanho, já faço parte do aprisco das ovelhas de Deus. Então agora eu me submeto a Deus em amor a Ele, sabendo que a vontade dEle é melhor para mim. Quando eu me desvio dela, eu estou trazendo para a minha vida uma série de situações, que é a nossa pergunta anterior, complicadas. Eu estou atentando contra mim mesmo. Eu estou literalmente me jogando aos lobos. Então, a vontade de Deus é a melhor que nós podemos ter para a nossa vida. A gente, vez ou outra, cai num certo debate aí da responsabilidade humana, a soberania de Deus, não querendo entrar em polêmicas, mas eu costumo dizer que eu prefiro ser um robozinho privado da minha vontade e seguindo cabalmente a programação de Deus, do que usar o meu livre-arbítrio para escolher pecar. Então, que assim como o apóstolo Paulo, você possa dizer que você é escravo de Cristo. Você é o doulos, você não tem vontade. Então, eu prefiro muitas vezes abrir mão do meu livre-arbítrio, né? Porque o meu livre-arbítrio ele só não é tão livre quanto a gente acredita, ele só me coloca em problema. Então, eu prefiro viver com aquilo que Jesus nos ensinou. Seja feita a vontade do Pai. Felipe. Mudo. Tá saindo teu áudio não. Felipe, tá mudo. Felipe. Deve ter saído o microfone dele. É porque ele usa o microfone sem fio. Deve ter saído.
Ainda tá sem áudio, Felipe. Tá me escutando, Felipe? Faz assim. Não tá saindo o áudio, cara. Tá escutando? Não. Opa, não falou. Vocês não me ouviram, Não não? tá saindo teu áudio. Não. É no streamer. Agora voltou. Deve ter sido Glória, aqui. agora voltou. Agora voltou. Ele deve estar com a pilha já indo pro ralo aí. A pilha deve estar ficando fraca. Só para passar a bola para você, eu conduzi aqui e falei que as ovelhas, elas têm muitas características parecidas com o nosso comportamento, no sentido de que a ovelha é um animal muito sem característica quando ela está longe do pastor. Ela fica meio que desolada, sem como agir diante dos outros animais, que muitas das vezes são totalmente independentes e agem. A ovelha ela já tem essa necessidade de ser guiada, de ser conduzida. Isso é muito interessante porque a gente vê o quanto que a figura do pastor também é importantíssima para a vida do animal, da ovelha. E nós temos essa semelhança no sentido de como que é totalmente crucial para nossas vidas a figura de Cristo em nós, né? De olharmos nós como pecadores, como assim bem o Rafa falou da questão do livre-arbítrio, olharmos para nossas vidas e seguirmos 100% o máximo que o Senhor nos conduz, a nossa carne seja vencida pelo Espírito, conduzimos a cartilha do Senhor certinha, porque quando nós tentamos vou tomar essa atitude, vai dar tudo errado. A ovelha é a mesma coisa, quando ela tenta sair do aprisco ali, vai se perder e o pastor vai ter que ir atrás, pegar no colo. Então, louvado seja Deus, porque a gente tem alguém que conduz as nossas vidas, que nos traz a proteção, que falou que nós não precisaríamos entrar no embate contra os salteadores e os ladrões, ele ia proteger, ele é a proteção, ele entra na frente para nos guardar. Que quer coisa melhor do que isso? Então, essas implicações é muito importante, como assim o Rafa falou, a obediência, né, a Deus, nós aí na figura da ovelha, sendo servos desse Senhor do aprisco, o nosso Senhor Jesus, a obediência é uma das implicações muito importantes. Aí eu passo a bola para o meu amigo Rogério, para que ele também possa pontuar alguma coisa que ele possa colocar para nós aí como implicação do que agora nós vamos ter, uma vez que fazemos parte desse aprisco, como assim a pergunta 4 aí está apontando para a gente. Tá, ok. Como algumas implicações, eu tirei aqui eu acho legal olhar para o versículo 9, onde Jesus fala: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Isso aqui é uma promessa linda de Jesus, como ele fala aqui: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e ainda achará pastagem. E isso é maravilhoso. E para que a gente entenda essas implicações que eu enxergo aqui, eu queria explicar alguns trechos aqui que ele fala desse versículo, começando quando ele fala: se alguém entrar por mim será salvo. Ou seja, temos aqui a garantia que a salvação é concedida aos que confiam verdadeiramente em Cristo. E Cristo é o caminho para a salvação. Somente estes, os que entram por meio de Cristo, estão salvos. E Cristo é o caminho indispensável e suficiente para a salvação. E uma correlação muito legal que eu vejo é com João 14,6, onde Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Da mesma forma, como ele fala: eu sou a porta, da mesma forma ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, trazendo aqui para nós realidades espirituais e implicações maravilhosas para as nossas vidas. Outra coisa que eu queria pontuar é quando ele fala: entrará, sairá. Ou seja, as ovelhas elas entram no curral para se proteger e saem para pastar. Tudo sobre a supervisão ali do pastor. Ou seja, temos o auxílio, a proteção, supervisão do nosso pastor, que é Cristo. E mais uma coisa, implicação que eu vejo que nessa passagem é quando ele fala: e achará pastagem. Para que fique mais claro, a pastagem é a vegetação utilizada para a alimentação de alguns animais, como nós conhecemos ovinos, caprinos, bovinos, e por extensão, o terreno onde os animais são deixados para se alimentar.
antes do advento da Revolução Verde, a produção da ração e tudo mais, o pasto era a fonte principal de subsistência desses animais. Então aqui nos dá uma ideia semelhante, eu entendo aqui, que Jesus ele traz em João 6, quando nós falamos lá, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, que foi o tema da primeira live que nós trouxemos. Ou seja, então fazendo essa correlação ali com João 6, acredito que podemos dizer que a pastagem é o alimento para o nosso coração, para a nossa vida, e assim como o pão da vida, também é alimento de vida eterna, a todos que entram pela porta, que é Cristo. E eu acho que essas implicações aqui no versículo 9 são muito oportunas para essa pergunta. Amém, Rogério. Louvado seja Deus. É bênção aí. Eu agora olhando isso, né, a gente precisa entender o seguinte, né, que existem perigos para aqueles que, né, ouvem o chamado, as ovelhas ouvem, mas se desprendem. Há perigos ficar fora do aprisco, né? Então a gente também diz que para aqueles que estão ouvindo a voz de Deus, o seu chamado nesse momento, mas ainda resistem, né? Creem que não é o momento, acho que não é minha hora, não é isso. Cuidado, você corre perigo. Fora desse aprisco do reino, você corre perigo. Sem um Senhor, sem um pastor, que é o Senhor Jesus, para proteger, guardar, auxiliar a sua vida, você está em perigo. E perigo de vida eterna. Essa é a grande realidade. Mas, se nessa tarde, né, o Senhor está falando ao seu coração e você sente que é o momento, porque Ele está convidando, te chamando, e você ouve a voz dEle e entra por essa porta, essas são as implicações que você, a partir do momento que entrar por essa porta, porque o Senhor te chamou, você vai entender que precisa viver. A obediência, né? Há um momento de pastagem, de alimentar-se de Deus, né? Não só no quesito da palavra, mas também na vida de oração. Por quê? Para que você se mantenha nesse aprisco saudável, você precisa estar sempre se alimentando, assim como bem o Rogério explicou essa parte. E aí agora, diretamente para cada um de nós que estamos aqui, junto conosco, eu agradeço a você que está conosco até aqui, já estamos caminhando para o final. Eu quero fazer aqui, eu quero colocar e deixar também aberto para Rogério e o Rafael, né, as aplicações, qual a aplicação de tudo isso que a gente pode tirar, para que a gente, nessa aplicação, guarde nos nossos corações, não só na aplicação, mas todo o texto, mas de forma bem direta. E a gente agora quer falar com você que está aí nos assistindo também, né, qual a aplicação podemos fazer desse texto para as nossas vidas. Primeiro, a grande realidade. Se você e eu continuarmos a ouvir a voz desse Senhor nos chamar para o aprisco e continuarmos aos nossos próprios caminhos, a nossa própria forma de se conduzir, você corre perigo. E perigo de vida eterna. Então, a minha aplicação é: corra para o aprisco de Cristo, porque Ele te convida nessa tarde. Se você está ouvindo a voz, entendendo que essa é a palavra de Deus, e de fato é a mensagem que pode transformar a sua vida, corra para o aprisco de Cristo, que a porta do Senhor, a porta do reino de Deus está aberta para você. Essa é uma da aplicação que a gente precisa fazer e entender e meditar, para que o Senhor possa continuar falando ao seu coração durante todo esse restante de sábado e você ser alcançado pela palavra de Deus. Rafa, ou Rogério, pode falar qual a aplicação que você pode deixar. Antes eu queria só agradecer aqui ao pessoal, como você já agradeceu, mas eu queria agradecer em especial a minha tia, que ela até comentou aqui, por estar participando. Eu mandei lá, ela tá vendo aqui. Tia, muito obrigado aí, pode comparecer aí por outras lives que virão, eu vou estar sempre mandando lá. Então muito obrigado, agradecer também ao Ramiro, que é um amigo meu também que está ouvindo. Então muito obrigado a essas pessoas aí que eu mandei e que estão acompanhando. Só agradecer a todos e compareço aí nas próximas lives, que vai vir coisa boa, principalmente semana que vem. Agora, voltando aqui para a pergunta, uma aplicação que eu faço, eu acredito que tudo que a gente já falou ficou muito claro. Quem conseguiu acompanhar a live bem, já conseguiu entender as verdades, as coisas, as lições que podemos tirar desse texto maravilhoso
que parece que é pouco, né? Você vê 2 versículos, mas olha quanto nós falamos, eu sempre falo isso. É muito incrível como a palavra de Deus ela é rica e nos traz diversas lições, ensinamentos, e se nós nos aprofundarmos, a gente fica aqui até amanhã só falando, e você vai ver no final que tudo está ligado. Isso é muito lindo da parte de Deus por ter escrito esse livro maravilhoso que é a Bíblia. Então, indo direto ao ponto, uma aplicação que eu faço é que uma lição que eu tiro é que Cristo é a porta para a vida eterna e não há nenhuma outra. Devemos reconhecer e nos arrepender dos nossos pecados, confiar em Cristo e em sua obra redentora, sua vida, morte e ressurreição, e que só Ele pode nos salvar. Nossas obras são trapos de imundícia, como bem vimos, falamos de Romanos 23, e como diz também em Isaías 64:6, quando fala que nossas obras são como trapo de imundícia, né? E por isso carecemos de um Salvador, que é Cristo. Sem Ele não conseguimos ser salvos. Todo o Evangelho, toda a palavra redunda em Cristo, e Cristo tem que ser o nosso alvo. Então, se você ainda não se achegou a Cristo, não é um cristão, peça a Deus, ore e peça que Ele te salve, que Ele coloque em seu coração tudo isso que nós falamos, porque é algo maravilhoso e são promessas de vida eterna, não somente coisas passageiras e coisas terrenas, mas tratamos aqui mais uma vez da realidade eterna da sua alma, como eu falei bem, né, falei na última live, né? Então, essa implicação, essa lição que eu tiro, que eu acho muito oportuno por tudo que nós falamos. Felipe. Amém. Rafa, qual aplicação você quer deixar aí para aquele que nos assiste, agora falando diretamente para aquele que nos assiste e que também vai assistir essa live depois, pela graça de Deus? Bem, não poderia ser outra coisa, né, a não ser a cristologia, falar da pessoa de Cristo. Jesus é a única aplicação possível para esse texto. Eu não quero me alongar muito, mas tem algumas questões que eu queria comentar rapidamente. Primeiramente, por que Jesus? Talvez a pessoa, o não crente, ele se pergunte, mas eu já tenho minha religião, eu já estou feliz com o que eu sou, das minhas crenças, por que eu teria que acreditar nesse Jesus? Muitas vezes a pessoa até tem Jesus como um guru espiritual, uma figura carismática. Os ensinamentos de Jesus hoje em dia são distorcidos. Jesus é apresentado tão somente como uma figura de paz e amor, que só fala de amor, de comunhão, mas as pessoas não têm ideia do que sejam essas coisas, do que significam isso. Enfim, há uma figura caricata de Jesus que tem sido vendida, né? Mas não o verdadeiro Cristo. Então, por que esse Cristo da Bíblia? Por que o Jesus verdadeiro, santo? Porque Ele é o único que pode dar salvação. Porque Ele é Deus. João abre o seu evangelho fazendo questão de enfatizar isso. Ele era o verbo vivo, ele é o sentido de toda existência, ele é a criação, ele é a luz, ele é a verdade, e ele estava com Deus e ele era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E por que Jesus teve que se fazer carne? São Gregório de Nissa, pai da igreja do século IV, ele nos diz o seguinte: o que não foi assumido pelo verbo, por ele também não foi redimido. Porque Jesus teve que se fazer carne, para que a nossa carne humana fosse redimida. Deus homem e Deus Deus. O Senhor Jesus reúne as duas naturezas, eterno, imortal, soberano e ao mesmo tempo homem. E ele teve que fazer isso para que nós, a nossa natureza humana, fosse redimida também. Então, por que Jesus? Primeiro ponto, é porque ele assumiu a nossa natureza, foi um de nós, para que pudesse salvar muitos com esse sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário. A segunda coisa, por que Jesus? Porque ele é o elo de ligação entre nós e o Criador, que foi rompido esse elo no Éden. Então, mesmo você sendo de uma outra religião, de uma outra visão espiritual, até um ateísmo, que o ateísmo é uma forma de religião também, não deixa de ser, você pode estar se perguntando ainda por que eu preciso disso. Você mesmo, na sua religião, você consegue perceber o quão esse mundo é podre, o quão esse mundo ele não faz sentido. Pessoas que, até com boas intenções,
com a máscara da moralidade só querem fazer o mal, pessoas que usam movimentos sociais para extorquir dinheiro dos pobres, pessoas que, em meio à pandemia, aproveitam para desviar a verba da saúde. Enfim, por que isso? Por causa do pecado. Por causa da separação que houve entre nós e Deus, devido ao pecado. Nós estamos afastados de Deus. Volto a citar Romanos 3, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então, é Cristo Jesus que pode nos reconciliar com o Pai. Como diz... Felipe falou comigo? Não. Pensei que tinha chamado. Como disse o apóstolo Pedro, quando estava diante do Sinédrio, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. É por isso que nós confessamos e declaramos que Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele é o único que pode salvar, ele é o único que pode abrir a porta do reino de Deus para você e para mim. Então, tudo isso para a glória de Deus Pai, que será louvado, que será exaltado, que será bendito para sempre. Deus comprou, Cristo comprou a igreja pelo seu sangue, e para que nós vivêssemos com ele eternamente. Então é por isso que confessamos em Jesus Cristo, porque ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que assumiu nossa natureza humana e pagou pelos nossos pecados. Então por isso você pode cair diante dele, abandonar a dureza do seu coração e dizer que eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso da salvação. Se você está dizendo, não aguento mais viver em pecado, eu sei que sou podre, eu sei que sou pecador, então se aproxime de Cristo e confesse seus pecados. Confesse, se arrependa, e a palavra dele para você é a mesma de 2000 anos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Então, o jugo do Senhor continua sendo leve. Ele tem para você a salvação, desde que você abandone sua vida de pecado, se arrependa e tome ele como o único verdadeiro salvador da sua vida. Que Deus te abençoe. Felipe. Graças a Deus. Então, depois dessas aplicações que a gente fez aqui para as nossas vidas, né, e que todos vocês estão junto conosco, louvado seja Deus por esses momentos aqui, porque só Ele mesmo pode nos proporcionar momentos assim, né, de estarmos na sua presença. Então, meu amigo, minha irmã, meu irmão, que está aqui conosco, muito obrigado por você estar conosco até agora aqui, nessa nossa live. Hoje foi um dia atípico, né, que a gente teve uma diversidade técnica aqui na nossa plataforma. Certamente nada por nós, algo assim que acontece, a gente sabe, e a gente tem que ter tranquilidade para contornar tudo isso e voltamos, né? Porque a gente sabe que o compromisso ele só encerra quando a gente entrega, e o nosso propósito era esse, entregar todo esse conteúdo que não é nosso, nem meu, nem do Rogério, nem do Rafa, mas totalmente da palavra de Deus, mas pela sua graça, a gente conseguindo compreender, o Senhor nos coloca nessa responsabilidade de compartilhar tudo que a gente tem conseguido, pela graça de Deus, aprender, e queremos sempre estar aqui fazendo isso. Então, nós estávamos aí estamos trabalhando, deixa eu falar aqui já com vocês a respeito. Você sabe quem é Jesus? As 7 declarações do Eu Sou, que hoje falamos sobre eu sou a porta das ovelhas. Nossa expectativa é que você tenha conseguido compreender mais um pouco quem é a pessoa de Cristo, e que essa pessoa esteja envolvendo a tua alma, o teu coração, o teu entendimento, fazendo você pensar na realidade de vida que você tem hoje e naquilo que o Senhor vai te proporcionar, né? A partir do momento que, ao você ouvir o convite dele, ir até Cristo, porque ele vai te chamar, e conduzido pelo chamado dele, você responderá ao chamado dele e vai até Cristo, e assim certamente a sua vida nunca mais será a mesma. Porque isso nós estamos falando de prática, porque estamos aqui porque também tivemos a nossa vida transformada pela graça de Deus. E antes da gente encerrar, eu quero deixar, né, os meus agradecimentos a todos vocês que estão aqui conosco, né? Mesmo depois da nossa transmissão ter sido interrompida, a gente voltou e vocês estão aqui conosco. Louvado seja Deus pela vida de vocês, que Deus possa abençoar a casa de vocês, a família. Então, especial aqui a todos que estão aí no Facebook, no YouTube aqui conosco, né? Maria de Lourdes, a tia do Rogério, Deus abençoe a vida da senhora. Ramiro, forte abraço, Deus abençoe. Andréia,
Reverendo Eli também, que esteve aí conosco, ou está ainda aí nos ouvindo, que Deus abençoe. Irmã Keller, Deus abençoe todos vocês. E já aproveitando, quero trazer a nossa notícia dessa semana, que se assim Deus nos permitir, né, e pela sua graça, é o que queremos estar aqui a partir de segunda-feira com a nossa primeira conferência Visão Reformada. Né? A conferência Visão Reformada, ela vai acontecer na Semana da Reforma Protestante. Por quê? Nós aqui, eu, Rogério e Rafael, que somos aí os idealizadores, pela graça de Deus, né, tendo aí um tema como esse, os 5 solas e suas aplicações para a igreja de hoje, a gente viu, analisando bem, que não daria para fazer uma simples live num dia, ou num único dia, vários horários. Então, a gente vai aí, pela graça de Deus, contando sempre com a ajuda de Cristo Jesus, durante os dias do dia 26 ao dia 31, sábado que vem, trabalhar esse tema com esses abençoados, eu posso dizer aí com toda certeza, que estarão conosco aí para estar nos agraciando, compartilhando esse tema tão profundo para a igreja, a bandeira que a Igreja de Cristo deve sempre levantar, nunca deixar esses dilemas se apagarem, e vocês vão poder entender mais sobre o sola Escritura, sola fé, sola graça, sola Christus, só lhe deu glória. E aí no sábado, nós vamos estar fazendo as aplicações, né, vendo o que todos esses solas, o que significa isso dentro da reforma protestante, qual é a importância disso para a igreja de hoje. Então eu te convido, você ir nas nossas redes sociais, não só nas redes sociais do Evangelho Visão Cristocêntrica, mas também nas redes sociais, no Instagram, né, propriamente dito, do Fé e Razão, que é do Rogério Soares, que também está junto com a gente. Eu e ele estamos organizando essa parte da divulgação. Então você pode ir lá acompanhar todos os dias da semana, você vai ver o cronograma disponível para vocês nas nossas redes, sabendo qual vai ser o palestrante do dia. Eu não vou dar dica para vocês de quem vai ser na segunda, não, porque senão vai ficar muito fácil. Eu vou esperar que vocês criem essa expectativa boa da parte de Deus no coração de vocês para estar junto conosco. Mas aí agora eu vou deixar o Rogério falar rapidinho para vocês da surpresa, da coisa que vai casar e que eu acredito que é bênção de Deus, que a gente trabalhou isso aí com muito carinho para poder proporcionar para todos vocês que vão passar a semana conosco aí, todos os dias, na medida que você puder estar conosco. A gente vai estar aí das 7h30 às 10 da noite, né, o nosso horário máximo da nossa live aí, porque vamos ter alguns momentos antes, momentos de louvor, né, e que Deus há de nos abençoar pela sua graça. Mas Rogério vai falar aí da surpresa que nós separamos para vocês também. Rogério. Antes, queria só falar o que o Felipe falou, muito oportuno. Se você não conhece, nunca ouviu falar sobre a reforma protestante, muitos falam, né, existe cristão católico, cristão protestante, falar, eu sou cristão protestante, mas por que desse protestante? E vocês vão entender muito bem, tenho certeza, só, como o Felipe falou, pessoas ótimas aí para estar falando durante essa conferência que vai acontecer semana que vem, que vai explicar isso muito bem, algo que é crucial dentro da história do cristianismo. Se você não conhece o que é reforma protestante, o que são os solas, você está perdendo um assunto essencial e crucial, como eu falei, dentro da história do cristianismo. E então quero motivar vocês a estarem acompanhando semana que vem essa conferência que vai ser maravilhosa. E agora falando aqui do que o Felipe falou, que estamos realizando aí um sorteio em comemoração a essa live para prestigiar todos que irão acompanhar. Estamos realizando, já está acontecendo no Instagram, um sorteio da Bíblia de Estudo da Reforma. Felipe deu essa ideia aí de trazer a Bíblia de Estudo da Reforma, que tem tudo a ver com o tema. Então você vai ter essa oportunidade de ganhar uma Bíblia de Estudo. Se você não tem uma Bíblia de Estudo, a Bíblia de Estudo ela é uma ferramenta ótima para te ajudar nos teus estudos bíblicos diários, entender melhor, compreender melhor o texto. Então você vai estar podendo ganhar uma Bíblia de estudo de graça, uma Bíblia que nem eu tenho e queria, como eu falei do outro sorteio que nós fizemos, queria também. Então não perca essa oportunidade de ganhar essa Bíblia. Segue lá, vai no meu Instagram, como ele falou, Fé e Razão. O post do sorteio tá lá, é só você ler as regras na descrição e tá participando para poder ganhar essa Bíblia. Então esse é o recado que o Felipe falou. E travou aí? Tá colocando aí, ó, essa Bíblia aí, Bíblia da Reforma, maravilhosa. Então
não percam essa oportunidade de ganhar uma Bíblia de estudo que é muito boa. Não é como se você não tem uma Bíblia de estudo, ela vem comentário dos versos e vai te ajudar isso aí no teu dia a dia muito a entender melhor e compreender melhor o texto, né? E vai ser bênção, porque É. uma Bíblia dessa aí, você vai ter condições de estudar de forma muito mais completa os textos bíblicos, não é só pela questão da data comemorativa, né? Mas também é porque é um conteúdo altamente abençoado Muita para o estudo qualidade. bíblico. Não só por isso, né? Mas esteja conosco, porque tenho certeza que vai ser bênção aí, homens altamente abençoados, que Deus tem nos dado a oportunidade de estar junto conosco aí, que vai estar junto com a gente nesse momento aí da semana que vem, do dia 26 ao dia 31, na nossa conferência. Rafael, que já está conosco aí, que é suspeito, vai estar conosco também, palestrando, né? Pastor, né? Reverendo Nilson Júnior, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, São Paulo, vai estar conosco também. Pastor Felipe Lídia, da ICNV da Freguesia, vai estar conosco. O irmão Guilherme Fonseca, ele é líder da UMP, lá da Primeira Igreja Presbiteriana de Petrópolis, também vai estar conosco. O reverendo Eli Salles, né? Eu e o Rogério conhecemos aí, nosso pastor, pela graça de Deus, vai estar conosco também, da IPB de Marechal Hermes. E o reverendo Denis Bafa, que vai estar também conosco, da Primeira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Então, a gente vai ter uma semana aí muito abençoada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo aí, nos dando essa oportunidade de debruçarmos sobre esse tema tão importante, que é o tema dos 5 solas e as suas aplicações para o dia de hoje. Lembrando que isso tudo faz parte da nossa Semana da Reforma Protestante. Ao longo da semana vamos estar também falando pouco a pouco. Rafa vai estar sempre trazendo alguma coisa para nós, a gente vai estar sempre aqui às 7h30 já com vocês, fazendo aquele esquenta antes da nossa palestra principal, falando um pouco mais da reforma, e assim você possa ter conhecimento aprofundado sobre esse tema. Amém? Então, não deixe de acompanhar nossas redes sociais para você entender mais, acompanhar todo esse nosso projeto, nossa primeira conferência aqui no canal Visão Cristocêntrica, né, realizado pelo Fé e Razão, né, o canal do Rogério, e o meu canal aqui, Visão Cristocêntrica, Rafael, junto comigo, aí, sendo sempre um amigo, um apoiador desse grande projeto, que é sempre apontar para a obra de Cristo, sempre mostrar a pessoa de Cristo por meio daquilo que pregamos, daquilo que produzimos de conteúdo aqui nesse canal, não só no meu, mas também no Fé e Razão também, que é o canal do Rogério. Então, eu quero orar para que o Senhor possa nos abençoar, continuar derramando a sua graça, entendimento, para que essa mensagem fique em nossos corações durante toda essa tarde, e assim seja a mão dele sobre a nossa vida e sobre a nossa casa também. Curva a sua cabeça e vamos orar. Deus, muito obrigado por poder estar aqui junto com cada um dos meus amados irmãos e amigos que passou conosco nessa tarde, uma tarde abençoada, ó Deus, estudando, buscando mais conhecer quem é o Senhor nas nossas vidas, quem é o Senhor para as nossas vidas, e que a cada um, ó Deus, daqueles que passaram por aqui possa ter conhecido um pouco mais o Senhor, e, ó Deus, ter sido impactado pela tua pessoa e obra, e assim, meu Deus, também o Senhor possa atrair aqueles que ainda não tomaram, ó Deus, uma caminhada contigo, o Senhor possa estar atraindo os corações para que pessoas respondam ao teu chamado e vivam em novidade de vida. Assim, ó Deus, haja grande arrependimento nos corações, ó Deus, confissão de pecado, e o Senhor transforme as vidas por meio da tua palavra que assim foi pregada e exposta aqui por cada um de nós. Que o Senhor receba a honra devida, a glória devida, porque só o Senhor é digno. Muito obrigado pela vida de Rafael, pela vida de Rogério, obrigado pela vida de cada um dos irmãos e amigos que estiveram aqui conosco nessa tarde. E que o Senhor possa continuar conosco durante toda essa semana. Em nome do teu Filho Jesus Cristo te agradecemos. Amém e amém. Amados irmãos, muito obrigado. Antes de nós encerrarmos, eu quero deixar o nosso videozinho de abertura desse nosso tema, para que você possa ver os temas que já abordamos e os temas que ainda vamos abordar a respeito da palavra do Senhor no nosso tema Você Sabe Quem é Jesus? Forte abraço para você, te encontro na segunda-feira às 7h30 da noite aqui no canal Visão Cristocêntrica, também pela página do Evangelho Visão Cristocêntrica, também no Facebook, para você estar junto conosco nessa Semana da Reforma Protestante, na nossa primeira conferência Visão Reformada.
Um forte abraço, que a paz e a graça do Senhor estejam sobre a sua vida e sobre a sua casa. Fiquem todos na paz do Senhor.